Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Não vou falar em nomes que têm muita qualidade, jogam em qualquer equipa do Brasil. E o Inter é uma equipa com grandes jogadores e por isso está justamente na quarta posição. Um caso curioso, nós nestes últimos 3 jogos jogámos com o São Paulo, que era o primeiro ou o segundo, tinha os mesmos pontos que nós, jogámos com o Santos e hoje jogámos, portanto, Santos, que era quando jogámos era segundo classificado, hoje jogámos com o Internacional, que era, não sei qual foi os resultados, mas penso que vai continuar a ser o quarto classificado. E hoje que a derrota do São Paulo não sei, mas também está nos 5 primeiros classificados, ou seja, estes jogos que temos tido no Maracanã vão ser com os primeiros 5 classificados e nós até agora temos vencido e vamos descansar e recuperar para que no sábado a equipa possa vencer também o São Paulo. Mister, boa noite, parabéns pela vitória, pelo resultado. A gente percebeu, né, o Flamengo vinha hoje com 3 jogadores pendurados, né, podendo ficar de fora de próximas partidas, e aconteceu o contrário. O Inter, que teve jogadores expulsos, a gente, óbvio, né, teve algumas discussões do jogo normal entre você, o Rafinha e tudo mais, que a gente percebe que é para melhorar a equipe ou tirar de alguma situação desnecessária, mas o Flamengo melhorou muito psicologicamente. O Flamengo teve eliminações antes de você chegar aqui no Brasil, né, que foram nitidamente pelo psicológico. Eu queria que você pontuasse sobre isso, essa diferença, essa importância do Flamengo psicologicamente estar bem, e hoje quem perdeu a cabeça foi o Inter, o Guerreiro, etc. e tal. Sim, é verdade. O equilíbrio emocional dos jogadores e de uma equipa é fundamental e muito mais naquelas equipas que jogam para objetivos definidos, como é o caso do Palmeiras, o São Santos, o próprio Internacional, o Flamengo. E, portanto, os seus jogadores têm que ter um equilíbrio emocional muito forte. Não é só... Quando as coisas correm bem, é fácil. O difícil é quando as coisas não correm tão bem. E o Guerreiro, que é um grande jogador, gosto muito das características do Guerreiro como jogador. Mas ele não pode fazer o que fez hoje, ele não pode discutir com o árbitro. Facilitou o jogo, tirou a equipa dele do jogo, e isto faz a diferença das equipas e faz a diferença dos jogadores e a minha equipa também com estas situações, alguns jogadores também foram um bocadinho atrás daquele burburinho todo que estava a acontecer ali, a querer como nós dizemos em Portugal, não sei se aqui também dizem, pôr água na fervura para que tudo se acalmasse, mas só que quando tu falas para o adversário ele não sabe se tu queres acalmar-se, se não queres, não é? E depois acontecem situações que nós podíamos ter evitado, porque não tínhamos nada a ver com aquilo que estava a passar na equipa do Inter, tínhamos e temos que estar focados naquilo que nós temos que fazer e nos jogadores do Flamengo. Mister, boa noite. Parabéns por mais uma vitória, né? Queria fazer uma pergunta em relação ao desgaste dos jogadores a partir de agora. Começou uma maratona, a verdadeira maratona no Campeonato Brasileiro, com jogos no meio de semana e final de semana. O que a gente deve fazer agora, o que fazer a partir de agora, para que esses jogadores continuem mantendo o alto nível do futebol apresentado aqui no Maracanã e em qualquer outro campo? Isso é o crescimento das grandes equipas. As grandes equipas têm este problema acrescido, ou seja, jogas para objetivos e tens mais que uma competição e estás inserida nela e queres ganhar, neste caso, que é o caso do Flamengo, que é ganhar as duas, não é? A meia-final da Libertadores e o Campeonato Nacional do Brasil e, portanto, isto não é nada de novo para mim, e aí só tens 2 hipóteses. Ou tu modificas a equipa e dás-lhe alguma recuperação
e aí pões em perigo os teus objetivos nessa competição onde tu mudas a equipa, ou jogas tudo, como a gente diz em Portugal, ou pões a carne toda no assador. Pões a carne toda no assador, é aquilo que o Flamengo está a fazer, põe a carne toda no assador. E a nossa forma de recuperar é os dias que temos para recuperar. Uma recuperação fisiológica, uma recuperação ativa, uma recuperação com a ajuda do nosso departamento clínico, que é espetacular, com a responsabilidade e um grande profissionalismo dos jogadores, que é aquilo que têm feito até hoje. É só, e não tens outra hipótese, só tens estas duas. Mister, aqui na frente, eu tenho te observado mais tranquilo dentro de campo, até pelo que vem acontecendo em termos de rendimento. Agora, você se sente seguro com relação à sequência do Flamengo, com um jogo no meio de semana e no final de semana, de acertar o time na base do papo, ou você acha que ainda precisa treinar algumas situações e você vai acabar sendo impedido por causa do calendário? Sim, neste momento já não. Neste momento é como você diz, é na base do papo. Agora, repara, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, não é? Amanhã os jogadores praticamente não, os que jogaram vão fazer só uma recuperação não ativa, passiva, véspera de jogo, a mesma coisa, e sábado de jogo. E, portanto, é só uma questão de trabalharmos muito em cima de conversações e de algumas imagens do próprio jogo, para melhorarmos algumas coisas que não fizemos tão bem, porque no campo não há hipótese para fazer. Mister, aqui atrás, boa noite. Estou atrás da luz aí. Queria saber a importância que você vê em manter essa escalação, essa formação que o Flamengo tem conseguido repetir algumas vezes, apesar dos jogos em meio de semana e fim de semana, e como você acha que isso pode influenciar num jogo decisivo como o do Grêmio na outra quarta-feira? Nós jogamos sábado com o Palmeiras, quarta-feira, temos mais um dia de descanso, não é? Sabendo que o Grêmio, de certeza que nessa jornada ou nessa rodada vai pôr a grande maioria dos seus jogadores a descansar, a recuperar. Nós não podemos fazer isso. Nós temos, como eu disse, pôr a carne toda no assador. E vamos para a frente. Acreditamos muito naquilo que somos capazes de fazer. Acreditamos muito nos atletas. Eles estão-nos a dar sinais, até agora estão-nos a dar sinais fisicamente muito altos, não sinais de fadiga. Hoje tive a oportunidade, como eu vos disse, de poupar 3 jogadores, um dos quais o Arão não poupei por causa do jogo de sábado, tirei por causa de uma questão tática do jogo, mas o teu feito isto também o poupei, porque é um jogador que também tem ansiedade muito alta no jogo. E o Arrascaeta e o Gabi até se calhar devia os ter tirado mais cedo, mas como o Gabi é o artilheiro, às vezes a gente deixa mais um bocadinho para ver se ele faz mais um golo, mas foi por causa disso que os tirei os 2. Boa noite, Mister, meu nome é Fernanda. 2 coisas, você pretende, a gente está uma semana aí, o Flamengo está uma semana de iniciar a decisão, né, a semifinal da Libertadores. Você pretende poupar algum jogador para o jogo de sábado, agora contra o São Paulo? E com relação às convocações do Gabigol e do Arrascaeta, e dos outros 2 também, a gente tem principalmente o Gabigol e o Arrascaeta como homens de gol, né? São os artilheiros, o Gabigol artilheiro e o Arrascaeta também com 10 gols. Como suprir essa ausência deles nos jogos contra o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense? Minha amiga, é assim. Quanto a factos, não há argumentos, eles não estão cá. E, portanto, temos que arranjar
temos que arranjar alternativas. Não é por acaso que hoje a minha primeira... Está bem que o jogo, não é? O jogo também estava a pedir um jogador com características ofensivas. Não foi por acaso que eu meti logo o menino, o Ranier, porque penso que ele é um dos jogadores que pode solucionar esse problema. E, portanto, nós, quando chegarmos à altura, temos tempo de pensar o que é que vamos fazer. Agora, o mais importante é este jogo sábado, que o São Paulo vai ser um clássico, vai ser um jogo emotivo, um jogo difícil. E depois do jogo vamos pensar o que é que vamos fazer com o Grêmio, mas aquilo que eu lhe vou dizer é que não vou poupar ninguém por causa do jogo do Grêmio. Os que tiverem condições para jogar, vão jogar. É o centro. William Godoy, boa noite. O quanto você acha que esse jogo vertical e direto do Flamengo contribui para a espontaneidade e liberdade criativa dos seus jogadores? Nós temos um jogo em função também das características dos jogadores, não é? Os jogadores com as características ofensivas do Flamengo não só são rápidos, como também são tecnicamente evoluídos, não é? São jogadores com uma capacidade técnica que podem, em qualquer momento, resolver uma jogada. E, portanto, nós procuramos incutir uma ideia de jogo na equipa face às características desses mesmos jogadores e vocês que veem todos os jogos do Flamengo sentem que o Flamengo, num momento para o outro, faz golo, ou pode fazer golo, não é? Isso é um sinal de poder de uma grande equipa, neste caso que é a equipa do Flamengo. Boa noite, mister. A gente percebeu ali na sua alteração do Arão que o Gerson ficou como o único homem de contenção na equipe do Flamengo. Queria que você pudesse avaliar um pouco essa situação, se te agradou e se você acha que ganhou mais uma opção ali, uma forma de jogar, independente aí, de resultado. O Gerson é um jogador que tem umas características que qualquer treinador gosta, não é? Tanto com bola como sem bola. A posição dele, em função das características, a melhor posição dele é um segundo volante, e ninguém tenha dúvidas nenhumas. Agora, ele joga tão bem em qualquer posição que um treinador pode o pôr, se calhar até ponta de lança. Ponta de lança, centroavante. Ele, ao jogar ali, não é uma posição que seja desconhecida para ele. Ele já jogou várias vezes como primeiro volante. E nós estávamos a precisar de não ter dois jogadores ali tão posicionados quando a equipa tinha a bola ao lado um do outro, a jogarem os dois na horizontal, e eu precisava de um jogador que jogasse na vertical em função do médio defensivo. Não tendo nenhum jogador no banco com essas características, porque não tenho, só se fosse o Diego, mas o Diego não está cá, infelizmente para nós. Nós nem damos por a falta dos jogadores que, como foi o Diego, como foi o Coelhar e como foi o Léo, 3 jogadores que quando eu cheguei eram titulares desta equipa, não é? Hoje ninguém se lembra deles, é bom sinal. Mas são jogadores que nos davam muitas mais soluções para, por exemplo, estar a falar do que eu falei, que hoje, se eu quisesse ter um segundo volante, quisesse lançar no jogo um segundo volante com essas, porque o jogo estava a pedir isso, não é? O jogo estava a pedir isso, tive que inventar um pouco, não é? Puxei o Everton para dentro e posicionei mais o Gerson. Jorge, você está 3 meses aqui no Brasil já, deve ter percebido algumas diferenças, particularidades da cobertura da imprensa aqui também. Eu queria que você desse sua opinião, falasse das principais diferenças do trabalho dos jornalistas, da imprensa aqui e de Portugal, por favor. É tudo em proporção. Em Portugal tem vários jornais diários desportivos, não é? Que têm que vender e, portanto, tem que haver notícias desportivas, umas verdadeiras e outras não. Todas as televisões em Portugal o dia todo a falar sobre os 3 grandes, Benfica, Sporting e Porto, diferente
mas diferente do Brasil. Diferente do Brasil, e aqui no Brasil, ainda bem que é assim, aqui no Brasil porque fala-se muito do árbitro, passa-se os dias todos a falar do árbitro, a mostrar a jogada, que era penalti, não era penalti. De futebol não falam quase nada, zero. Agora a arbitragem já é todos os dias dos árbitros, não é? Felizmente vocês não têm esse vício. Também falam da arbitragem, mas passam por cima, só falam do jogo, o que é que o treinador fez bem, o que é que não fez, meteu aquele, não meteu aquele, devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, que é coisas do futebol. Portanto, já que me faz essa pergunta, dou-vos os parabéns, porque vocês falam do futebol, e nós todos somos agentes do futebol, e as coisas que não me interessam, às vezes também acontecem no futebol. Nós devemos projetar. Olá, aqui é o Douglas. E a pergunta que você me faz, o que é que eu gosto mais? Gosto da forma como vocês falam do jogo. Isto não é uma crítica aos comentadores e às pessoas que falam em Portugal, mas eu estive lá muitos anos, não é? Sei como é que é. Lá fala-se muito e há, só para vocês perceberem, há um painel, como aqui há, de 4, 5 pessoas a falar de futebol. Mas aqui falam de futebol. Lá há 3, um é do Sporting, um é do Benfica e outro é do Porto. E cada um tem que defender o seu clube. Não é? Então aquilo é... Cada um defende o seu clube, mas o futebol de zero. Jorge aqui, boa noite. Bem curtinha. Uma é sobre o Gabriel, para uma pauta específica, não só pela essa boa fase dele, que parece que não tem fim, mas por tudo que ele movimenta com criançada, com plaquinha na arquibancada, enfim, esse personagem, Gabriel, tão importante que tem sido esse ano para o Flamengo, e também, se puder explicar aquele gesto ali, a gente sabe que é para uma linguagem de Libras, explicar aquele gesto no final também. Eu quis homenagear os surdos mudos. Eles ensinaram-me alguns gestos, porque estive com eles no nosso CT, e eles ensinaram-me que este gesto assim, e isto assim, quer dizer Flamengo para o mundo todo, I love you. E eu então fiz o gesto que eles me ensinaram. E para os homenagear também a eles. Diz? O Gabriel, isso é outra coisa da paixão, não é? As pessoas adoram a forma como o Gabriel festeja os golos, a forma como ele de vez em quando aparece nos jogos, com mudança de cenário no cabelo. E hoje os adeptos do futebol e do Flamengo tentam imitá-lo. Isso é um sinal muito bom, é um sinal de paixão pelo futebol, pelo amor pelo clube. E vocês não sabem, porque estão aqui todos os dias, não sabem valorizar a qualidade e a beleza que vocês põem nos jogos. É o espetáculo que vocês são fora daquilo que é o jogo. É impressionante e é apaixonante. Obrigado a todos, obrigado, mister. Obrigado. Reapresentação amanhã às 16 no CT.